Olá pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas em relação aos estudos de impactos ambientais, nós vamos verificar hoje na nossa aula o EIA-RIMA, tá? O estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental e as audiências públicas, tá ok? Então, tudo isso, pessoal, relativo ao meio ambiente, tudo isso a gente tem um aspecto ambiental, um aspecto legal relacionado a isso, tá ok? E o aspecto legal vem a ser, como todas as legislações do Brasil, eles têm que estar em associação, em consonância à Carta Magna, que é a Constituição Federal, tá? E a Constituição Federal do Brasil, ela já determina, tá, em seu artigo 225, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, sendo responsabilidade do poder público e da coletividade o dever de mantê-lo dessa forma, tá? E assim preservá-lo para as futuras gerações. Ou seja, a gente nunca deve excluir a nossa atividade, a nossa importância na preservação do meio ambiente. E após a Constituição de 1988, vieram inúmeras outras legislações a definir sobre isso, a determinar de como que o homem deve fazer para poder preservar o meio ambiente para as futuras gerações, tá? No parágrafo 1º da Constituição, desse artigo 225, ele estabelece as obrigações do poder público, ou seja, o que o governo deve fazer para poder preservar esse meio ambiente para as futuras gerações. Dentre essas atribuições estão preservar e restaurar os processos ecológicos, além de exigir, na forma de lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente poluidora, o estudo de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade. Então, desde 1988, tá, a Constituição determinou que deve ser feito o estudo de impacto ambiental para essas atividades potencialmente poluidoras. E posteriormente vieram outras legislações para poder determinar como que esse estudo de impacto ambiental deveria ser realizado e principalmente o que ele deveria ter na sua característica, certo? Então, a essa elaboração de um estudo de impacto ambiental, nós damos o nome de avaliação de impacto ambiental. Ou seja, a avaliação de impacto ambiental ela vai ser um dos componentes do estudo de impacto ambiental, tá? Essa avaliação de impacto ambiental, ela teve origem no controle da poluição, tá? Juntamente com a conservação da natureza. Ou seja, a partir do momento que necessitou-se desse tão almejado desenvolvimento sustentável, teve-se que fazer essa avaliação de impacto ambiental, teve-se que propiciar essa avaliação de impacto ambiental. Então, ela surgiu na década de 70, tá? E foi institucionalizada em determinados países, fora o Brasil. No Brasil, a avaliação de impacto ambiental, juntamente com o licenciamento ambiental, foram determinados como instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, certo? De 81, no caso. Então, essa Política Nacional de Meio Ambiente determinou o aspecto legal tanto da avaliação de impacto ambiental quanto do licenciamento ambiental. Essa avaliação ela vem a ser um processo formal e assim como tem embasamento legal, tá? Para identificar os possíveis impactos relativos a uma determinada atividade humana e também os efeitos que esses impactos vão trazer nos determinados meios que a gente comentou na aula anterior. Tudo isso de acordo com parâmetros especificados na legislação, tá? Para isso, a gente tem que classificar os impactos ambientais, tá? E esses impactos vão ser classificados quanto a tipo, ao modo de ocorrência, a duração, a reversibilidade, tudo aquilo que a gente viu na nossa aula anterior. Após essa classificação é que nós vamos poder ponderar esses impactos ambientais e assim determinar se aquele determinado empreendimento ele vem a ser viável ou não. Outras legislações que estão relacionadas com o estudo de impacto ambiental são exatamente as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, chamado CONAMA, tá? É o órgão deliberativo com relação ao meio ambiente, tá? Um órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que vai legislar com relação a tudo que envolver meio ambiente. Então ele vai legislar sobre áreas de preservação, resíduos sólidos e, como não poderia ser diferente, vai legislar também com relação à avaliação de impacto ambiental, tá?
E na sua resolução número 237 de 97, no seu artigo 3º, ela coloca que a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, ela dependerá, ou seja, ela estará aliada a um estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, o que nós conhecemos como simplesmente EIA-RIMA, tá? E isso vai ser analisado de acordo com a regulamentação, podendo ou não gerar uma licença ambiental para determinado empreendimento, certo? Existem, pessoal, inúmeros tipos de estudos ambientais, tá? Plano de controle ambiental, relatório ambiental simplificado, plano básico ambiental, estudo de impacto de vizinhança e o mais completo deles que vem a ser o EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Então, esse estudo de impacto ambiental propriamente dito, ele, de acordo com a resolução 01 de 86 do CONAMA, ela determina uma lista de atividades em que vão ser exigidas especificamente o EIA-RIMA, tá? Dentre elas estão rodovias acima de 2 vias de trânsito, tá? Ferrovias, quaisquer que sejam a quantidade de vias, tem que ser necessário um EIA-RIMA. Portos, aeroportos ou terminais de produtos químicos, gasodutos, oleodutos e linhas de transmissão acima de 230 kV. Então, tudo isso aí vai necessitar, dentre outros, necessitará exclusivamente de um prévio estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Se eu for fazer um empreendimento que não está relacionado na resolução número 01 de 86 do CONAMA, o órgão ambiental vai pedir ao empreendedor um outro tipo de estudo ambiental, tá? Que vai ser determinado por ele, ou um plano de controle ambiental, ou determinados outros estudos ambientais. Na elaboração de um EIA-RIMA, é necessário uma equipe multidisciplinar, de acordo com aquele tipo de empreendimento que está sendo feito. Por exemplo, se eu for montar uma granja de aves e ela necessitar de um determinado tipo de estudo ambiental, naquele estudo ambiental vai ter um veterinário, um sociólogo para estudar o meio social, vai ter um técnico em meio ambiente, um engenheiro ambiental ou um tecnólogo em gestão ambiental para poder fazer essa avaliação de impacto ambiental. Pode ter também um biólogo para poder fazer o levantamento florístico e faunístico da região, ou seja, tem que ser uma equipe multidisciplinar, uma equipe que discutirá com relação àqueles impactos ambientais e assim vai decidir qual a melhor saída lá nas medidas mitigadoras. Essa equipe multidisciplinar, ela tem que ser completamente isenta do empreendedor, tá? O empreendedor, exatamente para garantir a nulidade, tá? Com relação a qualquer tipo de responsabilidade e capacitação da equipe, tá? Por exemplo, o empreendedor quer fazer um determinado tipo de atividade, quer montar uma indústria em determinado local. Ele, por si só, não pode realizar aquele tipo de equipe, aquele tipo de estudo, ainda que ele tenha capacitação. O que é recomendado para ele fazer é contratar uma consultoria e essa consultoria fazer todos os estudos necessários para a elaboração daquele estudo de impacto ambiental, certo? Então, de qualquer forma, a equipe ela tem que ser completamente alheia ao promotor do projeto. Tem que ser por fora, tá? Na elaboração de um EIA-RIMA, existe um escopo, ou seja, algo que é necessário ter nesse EIA-RIMA. E isso é exatamente especificado na legislação, tá? Assim que um empreendedor chega ao órgão ambiental competente requerendo a licença ambiental e dessa forma a licença prévia, o órgão ambiental competente ele tem que determinar um termo de referência, popularmente conhecido como TR ou TDR. Neste termo de referência vai constar tudo o que é necessário ter naquele estudo ambiental que o órgão ambiental está pedindo, tá? Está necessitando para o licenciamento ambiental. Então, nessa elaboração do EIA-RIMA existem alguns requisitos mínimos. Requisitos esses como um diagnóstico ambiental da região a ser implantado o estabelecimento, tá? E esse diagnóstico ambiental vai incluir o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico, tá?
Análise dos impactos ambientais e suas características, ou seja, cada impacto relacionado com o empreendimento ele tem que ser estudado quanto a tipo, reversibilidade, características de uma forma geral. Proposição de medidas mitigadoras, ou seja, aliado a cada impacto ambiental, eu vou ter um tipo de medida mitigadora, ou potencializando aqueles impactos ambientais positivos, ou minimizando os efeitos daqueles impactos ambientais negativos. E ainda a elaboração de programas de monitoramento, tá? Eu posso ter programas de qualidade de águas, programas de educação ambiental, programas de segurança do trabalho e saúde ocupacional, enfim, programas que vão garantir o monitoramento do andamento do empreendimento. Um EIA deve ter ainda, ele deve contemplar as alternativas tecnológicas e locacionais da região, ou seja, eu tenho que estudar todas as possibilidades daquilo acontecer antes da implantação. Exemplo prático, ferrovia Nova Transnordestina, que está sendo construída no sul do Piauí. A ferrovia ela tinha 3 traçados para serem determinados entre os 3, tá? Para ser um traçado escolhido. E o escolhido foi o traçado que pega desde aqui dentro do Piauí, desde a cidade de Eliseu Martins até as proximidades da cidade de Paulistana, tá? Pois assim ela não ia atingir nenhum tipo de unidade de conservação. Então, assim, é uma justificativa locacional para aquele trajeto que foi escolhido, tá? Além da justificativa locacional, a gente tem que ver a justificativa tecnológica. Ou seja, a melhor tecnologia tem que ser utilizada de forma a minimizar os impactos ao meio ambiente, tá? Os impactos, obviamente, negativos. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados, tá? Nas fases de planejamento, implantação e operação, tá? Uma das formas mais disseminadas, a gente vai ver as metodologias de avaliação de impacto ambiental, e uma das formas mais disseminadas é a forma de matrizes, tá? E desde da avaliação de impacto ambiental, a gente tem que colocar tudo separadinho. Colocar lá a fase de planejamento, a fase de operação e a fase de implantação, certo? E os impactos aliados a cada uma dessas fases. Definir os limites da área diretamente afetada e da área indiretamente afetada, que é exatamente aquela área que vai estar sendo influenciada pelas minhas atividades, e ainda considerar planos e programas governamentais que podem ser propostos, ou seja, por exemplo, se eu vou exercer algum tipo de atividade na região sul do Piauí, eu tenho que verificar quais são os programas do governo para aquela área, uma vez que posteriormente eu posso ter uma completa remodelação de todo aquele ecossistema. Então eu tenho que antever isso, tá? Todas as vezes que a gente fala de estudo de impacto ambiental, nós falamos também de relatório de impacto ambiental, porque ambos andam em conjunto, tá? É o chamado EIA-RIMA, certo? Entretanto, existem diferenças entre o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. As principais diferenças são que o EIA, o estudo de impacto ambiental, ele é técnico, tá? Ele tem linguagem técnica. Já o relatório de impacto ambiental, ele vai ter uma linguagem bastante simples, objetiva e acessível à população. O estudo de impacto ambiental, ele é restrito, tá? A consultoria, obviamente, ao empreendedor e ao órgão ambiental que está fazendo a avaliação. Já o relatório de impacto ambiental, ele não só pode, como deve ser dado publicidade para a população, de uma forma geral, ter conhecimentos com relação àquilo que está sendo feito. O EIA, dessa forma, ele tem que ser detalhado. Já o RIMA não. O RIMA ele pode ser mais superficial. Entretanto, não pode deixar de dar informações à população. E como ele deve ser dado publicidade, como ele deve ser acessível à população, é muito comum a utilização de imagens, de gráficos, de instrumentos que vão auxiliar a visibilidade daquilo que ali está constado para a população, tá? Vai facilitar e vai dar acessibilidade. Então, para a elaboração de um RIMA, também existem alguns requisitos mínimos, tá? Por exemplo, orçamento do projeto é algo que deve conter no estudo de impacto ambiental, entretanto, que não deve estar estabelecido no relatório de impacto ambiental, porque para a população não é um conhecimento diretamente importante quanto que vai ser gasto em um determinado projeto e com o que vai ser gasto aquele determinado recurso, tá? Então, os requisitos mínimos de um RIMA são
os objetivos e justificativas do projeto, como falei anteriormente, justificativas técnicas e locacionais, a descrição do projeto e de cada uma das atividades associadas a ele, a síntese do diagnóstico ambiental que foi feito nos 3 meios, a descrição dos prováveis impactos ambientais e suas medidas mitigadoras, e ainda uma parte bastante importante, são cenários para o futuro. Ou seja, a população ela precisa entender como que os técnicos responsáveis estão verificando que vai ficar o ambiente posterior à implantação de um determinado empreendimento. Existe também, pessoal, entre os inúmeros estudos ambientais, o chamado relatório ambiental preliminar. Esse relatório ambiental preliminar, ou RAP, ele é necessário quando o empreendedor chega ao órgão ambiental competente que vai licenciar e determina o que ele quer fazer, qual o tipo de empreendimento que ele quer realizar, tá? Então, a partir desse relatório ambiental preliminar, os técnicos do órgão ambiental vão verificar, tá, aquele relatório e vão determinar qual estudo ambiental é necessário. Se for o caso de estudo de impacto ambiental, vai ser elaborado o termo de referência. Então, esse relatório de impacto preliminar ele tem também alguns requisitos mínimos, ou seja, por exemplo, o objeto do licenciamento, a justificativa do empreendimento, a caracterização do empreendimento, o cronograma de implantação daquele que o empreendedor vai estabelecer, além do diagnóstico ambiental preliminar. Se aquele empreendimento está sendo feito em alguma unidade de conservação ou vai necessitar de alguma região de APP e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser especificado. Como comentei com vocês anteriormente, a população ela necessita saber o que pode acontecer, o que vai acontecer, tá? E um dos instrumentos que são utilizados pela avaliação de impacto ambiental para que seja dada publicidade de tudo que vai acontecer no empreendimento é uma audiência pública. Essa audiência pública também é determinada conforme legislações estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? E dessa forma, elas vão garantir a participação pública naquele processo, tá? Então, ela tem extrema importância, tá? Para a população ficar tendo acesso a essas informações. Então, nessa audiência pública, o consultor contratado, ele vai promover basicamente uma palestra, tá? Vai reunir a população e assim vai apresentar todo o projeto, tendo assim a divulgação de informações do projeto, o acesso ao processo de licenciamento e todo o trâmite, o que está acontecendo e a que pé está acontecendo aquilo. Vai ter uma livre discussão do projeto e seus respectivos impactos, ou seja, ao momento da população ser ouvida também. E vai ter também o acompanhamento das consequências ambientais que vão acontecer ou que estão acontecendo nas audiências públicas que vão acontecer no decorrer da implantação de um projeto. Então, basicamente, a partir daí já dá para a gente identificar a grande importância dessas audiências públicas. E, obviamente, nós, como profissionais que atuamos na área ambiental, é imprescindível a nossa participação nesse tipo de processo. No artigo 2º da Resolução 09 de 87 do CONAMA, ele determina que, sempre que julgar necessário ou quando for pedido solicitado pelo Ministério Público, ou por ainda 50 ou mais cidadãos, ou seja, ou o Ministério Público pede, ou então 50 ou mais cidadãos fazem um abaixo-assinado. O órgão ambiental responsável por aquele empreendimento é necessário que ele promova essa audiência pública. E no parágrafo 2º, determina que, no caso de haver solicitação de uma audiência pública, na hipótese do órgão ambiental estadual pedir isso, tá? A licença ela não terá validade caso ela não ocorra. Ou seja, foi pedida a audiência pública e o órgão ambiental, por algum motivo de força maior, não promoveu essa audiência pública, a audiência dessa forma deixa de ter validade, tá? Ela passa a ser nula. Então, a gente tem vários tipos de cronogramas que os órgãos ambientais seguem, tá? Na elaboração e na emissão de uma licença ambiental. Um tipo de fluxograma de licença ambiental está sendo passado para vocês, tá? Nesse momento, no slide. E a partir dele vocês podem
ter noção de como que acontece essa audiência pública, tá? A licença ambiental ela só é emitida após a realização dessas audiências públicas, ok? Então, cabe a nós cada vez mais, como população e como afetados, participar dessas audiências públicas e garantir a preservação da qualidade ambiental, uma vez que tanto o governo quanto nós somos responsáveis por isso. E a nossa segunda aula é encerrada por aqui e a gente se vê na próxima unidade. Até mais.